então Ageu, capítulo 1, e vamos então meditar na palavra do Senhor, ok? Vamos lá então, versos 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo... O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Gente, faz as contas, está no primeiro dia, então no dia 1. E qual mês? 6º mês. Se fosse no nosso calendário, o 6º mês dá junho, mas aqui o calendário judaico começa em março. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto. É isso? É isso? Março. Abril, maio, junho, julho, agosto. Setembro. Tá? Ele começa em março, né? Março é o primeiro mês do ano judaico. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, dia 1 de setembro, que seria 1 de setembro, tá? Por que isso? Porque você vai ver que num período de 24 dias, o capítulo 1 vai acontecer num período de 24 dias, ok? Tá? Muitas coisas vão acontecer. Então, ou seja, em menos de um mês, houve uma grande transformação para este povo, ok? Então, vamos lá. Assim, e para quem que foi enviado? Por quem e para quem? Foi enviado através de Ageu, profeta, né? Para o governador de Judá, Zorobabel. E o sumo sacerdote, Josué. Então, vamos dizer assim, para um representante político, governador e religioso. Tá bom? Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Também é importante chamar a atenção, tá? O versículo 2 fala que assim diz o Senhor dos Exércitos. É importante porque assim, a palavra do Senhor fala assim, às vezes Senhor dos Exércitos, o Senhor que cura, o Senhor que prospera, né? O Jeová Rafa, o Jeová Jiré, o Jeová... Aqui o Senhor dos Exércitos. Então ele está falando assim, aquele que comanda os exércitos celestiais, terrenos, né? Está falando. E ele, o que ele diz? O povo afirma. O povo está dizendo que não é a hora. O povo está dizendo que não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Se você ler isso aqui isoladamente, você não vai entender. Mas se você entender o contexto de Ageu 1, que foi o quê? O pessoal que estava lá 70 anos cativos na Babilônia. E ao final do seu cativeiro agora, né, no período de Esdras, no livro de Esdras, vai falar isso nos primeiros capítulos, que eles são enviados um grupo de pessoas para Jerusalém para reconstruir Jerusalém, tá? Não só Jerusalém, mas em especial o templo de Deus, tá? E eles são enviados, tá? Na época lá do rei Ciro, tudo envia agora um grupo de pessoas para reconstruir Jerusalém, né? Para reconstruir o templo, tá? E o que acontece? Eles vêm, começam a reconstruir, dão início e param a construção do templo para começar a construir as suas próprias residências, casas, tá? Então, e esse período aqui, gente, esse interlúdio aqui, o texto não diz, mas alguns comentaristas falam assim que é em torno de 16 anos. Passou-se 16 anos do período que eles foram enviados para reconstruir Jerusalém até esse momento aqui onde Deus intervém. Então observe como Deus ele vai permitir, ele vai sendo longânimo, né, para a gente poder obedecer a voz dele. Quando não se obedece, então ele intervém. Isso aqui é uma intervenção de Deus, o Senhor dos Exércitos, tá? E qual que é o argumento dele? Vocês não dizem que não chegou o tempo. Quer dizer, quem é vocês para entender de tempo? Né? Deus é o Deus do tempo. E agora o povo está dizendo, não chegou o tempo, tá, de reconstruir a casa do Senhor. Vamos lá. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então agora observe que o Senhor está dizendo, por causa do pensamento de vocês, da maneira de vocês pensar, achando que não é o tempo, por vocês não cumprirem o que eu pedi para vocês fazerem. Então observe o que está acontecendo na vida de vocês. É o verso 6. Plantam muito, colhem pouco, comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. E quem recebe o salário, recebe como se estivesse num bolso furado. Observe, pastor, aqui é o seguinte, Deus não está dizendo que eles não têm, eles têm, não é o suficiente. Eles têm, mas não conseguem se satisfazer, se sentir pleno. Então, assim, é aquela questão assim, olha, você até tem, você até sobrevive, mas você não vive como Deus gostaria que você vivesse.
E Deus está dizendo aqui o porquê. Deus está dizendo assim, a razão pelo qual você está vivendo isso. Né? Tanto que o verso 5 fala assim, olha onde os seus caminhos levaram vocês. Então assim, olha o que a conduta de vocês, olha que a maneira de vocês pensar e de agir está fazendo com a vida de vocês. Tá? Então Deus está explicando o cenário para eles, né, disso. Então muitas vezes para nós hoje, Deus falando para nós, olha, vocês hoje não vivem numa plenitude, tá? Porque vocês estão andando no caminho de vocês e não nos meus caminhos. Tá? Mais ou menos isso. E tem uma questão aqui, pastor, quando diz aqui vocês comem, mas não se satisfazem, bebem, né, mas não se fartam, é ao contrário, né? Uhum. Mas assim, ontem ainda eu assisti um programa falando a respeito do consumismo nos Estados Unidos, né? E é uma pessoa que hoje ensina sobre esse minimalismo, né, que está na moda, né? E ele explicando, eu falei assim, porque diz que antes o desejo dele era ganhar 50 mil. Daí, de repente, aquilo não satisfazia mais. Daí eu falei assim, então agora vamos tentar 65 mil. Daqui a pouco que não se satisfazia mais, daí eu falei assim, agora vamos para aumentar os dígitos, vamos para 100 mil. E daí ele começou a ver que nada satisfazia, porque nem nada daquilo que ele tinha preenchia. E outras pessoas testemunhando dos Estados Unidos, porque diz que um americano, em média, tem mais de 600 mil itens em sua casa. Por isso que as garagens dos americanos ficam muito cheias, eles não colocam carro, eles juntam coisas, porque é coisas que eles ganham, é coisas que eles compram. E você comentava também, né, pastor, sobre essa necessidade de compra e não se sacia. Eles compram para se saciar, mas não vai satisfazer, porque que não é isso. Não é isso. Não tem a ver com isso. Então a pessoa, quanto mais compra, mais ela quer uma coisa nova. Mas ele falava que ele comprava um iPhone lá, é muito fácil, né? Daqui a pouco ele já estava planejando como comprar o próximo, um PlayStation, né? Coisa assim, poxa, já saiu um novo. E daí quando ele recebia, ele falava assim, quando eu recebi esse item, era uma alegria de alguns dias só. Porque eu ficava feliz para aqueles dias, daí daqui a pouco eu já estava pensando quando que ia sair o próximo para mim conseguir o próximo. Eu falei assim, então ele falou assim, eu não era feliz mais. Na verdade, não existe nada que traga felicidade. Nada, né? Então isso aqui, ó, né? Pelo menos duradoura. É uma felicidade, às vezes, momentânea ali, quase que instantânea, né? Mas ela não se torna duradoura. Porque aqui diz, come, mas não se farta. Quer dizer, comendo está, mas não se farta. É muito sério isso. E uma coisa importante também a gente ressaltar o seguinte, qual foi o motivo de Deus mandar eles virem reconstruir o templo? Ou Deus pedir para eles reconstruir o templo? Às vezes a gente pensa assim, é porque Deus... sei lá, não quer que a gente tenha nossas casas, Deus não quer que a gente tenha, né, os nossos bens, as nossas coisas, só pensa nele. Será que Deus está preocupado com as coisas dele, com a igreja dele, com o templo dele? Na verdade, gente, preste muita atenção, Deus está preocupado com a finalidade desse templo, pastor. Então, observe uma coisa, não é o templo em si, a finalidade. Para que existia o templo? Quando você lê toda a Bíblia assim, a Bíblia relata assim que Deus se manifestava, né, no meio do seu povo. Ele precisava de um lugar para se manifestar no meio do seu povo, para falar com o seu povo. Quando que ele queria o povo falar com o povo, ele dizia, vão lá para o tabernáculo, né? Vinha uma nuvem de glória. Era um local de encontro. Era um local de encontro, exatamente. Então a finalidade. Então o que Deus quer, na verdade, não é que Deus precisa. Você acha que Deus precisa de um templo? Ele precisa de um templo para cumprir a finalidade que é estar no meio do seu povo e manifestar-se no meio do seu povo. Gente, para abençoar quem? O próprio povo, tá? Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedecendo à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Gente, então observe assim, que Deus está falando agora aqui que, primeiro, Deus fala para eles como resolver isso. Então ele fala, subam para o monte, trazer madeira para dar continuidade na construção do templo, tá?
para que eu me alegre, né? Seja glorificado. Observe que ele fala assim, para que eu me alegre. Tipo assim, eu vou ficar feliz com isso. Por quê? Porque Deus está preocupado com a casa dele? Não, porque ele, tendo o templo reconstruído, tá? Ele pode então agora utilizar a finalidade desse templo para estar abençoando o povo. Tá? Agora, então, é isso que às vezes as pessoas não entendem quando falam buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é primeiro lugar? É a vontade de Deus, é o que Deus quer. Mas é interessante que Deus, ele não é como nós, egoísta. Porque Deus não está pedindo primeiro para ele por causa dele. Ele está pedindo primeiro para ele, porque isso nos conecta a ele e ele nos abençoa e nos faz sermos pessoas abençoados, sarados, curados, abençoados nele. Né? Então, ele é a fonte de tudo. Então, é a maneira dele restaurar ele mesmo, digamos assim, nós restaurarmos ele mesmo junto do povo, para o povo receber desse benefício. Agora, a gente não entende. Então, o que a gente faz? A gente começa a ter o sentimento egoísta que nós temos. Tipo, por que eu tenho que fazer primeiro para Deus? Por que eu não posso fazer primeiro para mim? Por que eu não posso, né, usar o meu dinheiro para mim? Por que eu tenho que levar lá uma porção daquilo que eu ganho, né, para alimentar o pobre, a viúva, o órfão, o templo? Por quê? Né? A pessoa não entende. Então começa a fazer... Deus fala das consequências. Olha onde essas atitudes que fizeram com vocês. Versos 9 fala assim, versos 10 diz assim, né? Por isso, por causa de vocês, Deus está falando. O céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. E nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu trigo, vinho, azeite, tudo mais que a terra produz. E também homens e gado. Então observe que envolveu desde os animais, gado, a humanidade, homens, a terra e o céu, que reteve o orvalho. Então assim, tudo se fecha. Gente, tudo passa a conspirar contra nós. O mesmo tudo que era para agir a favor de nós, agora ele passa a ser contra nós. Por quê? Por causa das nossas atitudes. Então aqui, na verdade, Deus levanta um profeta, pastora, para trazer o povo de volta ao que é uma conduta certa, a um pensamento certo. E graças a Deus que a gente vê, né, no versos 12, estão falando que o Zorobabel, né, que é o sumo sacerdote, o Josué, né, filho de Josadaque, lá o governador, o profeta, todos eles ouvem a voz do Senhor. Povo, né, obedece exatamente e começa então agora a reconstruir agora o templo do Senhor, tá? Então observe que o 14 fala assim, o Senhor... A gente não leu os últimos dois, né? Então vamos lá. Então o 13 diz assim, então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado do Judá. Observe, né? No 24º dia. Lembra lá que começou no primeiro dia do 6º mês? Aqui, 24º. Ou seja, levaram 23 dias, né? 23 dias entre dia 1º e dia 24, né? Do que seria setembro, para eles aqui, 6º mês, tá? Tudo isso aqui que aconteceu. O Senhor encoraja, observe o 14, fala assim o Senhor encorajou o governador. Por que encorajou? Gente, uma medida dessa aqui, a gente precisa ser encorajado por Deus. Por quê? Não é uma coisa normal, humana. Sabe assim, eu vou deixar as minhas coisas para cuidar das coisas de Deus. É isso aqui que o texto está tentando dizer. Olha, não é uma coisa natural. Não espere que você vai sentir vontade, né? Então, porque o natural é sempre pensar em si primeiro. Em si próprio. Né? E aquela coisa assim, se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se sobrar disposição, daí eu faço alguma coisa para o Senhor. E quando que muda essa disposição? Quando eles ouvem o profeta, recebem a palavra do profeta como de Deus. Entende porque a situação deles está daquele jeito, por causa disso. Reconhece. E agora então fala que o Senhor encoraja. Então daí o Senhor é como se o Senhor mandasse forças. Então agora, que bom que você está disposto a fazer a coisa certa. Então agora eu vou mandar forças para você fazer isso, porque isso vai trazer grande bênção para você e para a sua vida. Queridos, nós estamos nesse tempo. Nós estamos em tempo de ouvir a voz do profeta, pastor. Nós estamos em tempo de ouvir a voz de Deus, tá? Porque Deus quer nos encorajar para uma reconstrução dos nossos valores, das nossas cidades, das nossas casas, né? Do nosso templo. Hoje, em especial, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Deus está preocupado com a população mundial. Deus quer que todos sejam reconstruídos como templo do Espírito Santo. Para quê? Qual a finalidade? Para que Ele possa
habitar. É tempo de buscar madeira. Então, interessante isso, né? Porque ele quer restaurar a nossa vida para ele abençoar nós mesmos. Não é para ele, né? Ele não precisa, né? Porque talvez o povo estava até perguntando, poxa, mas por que está acontecendo isso? Porque, poxa, eu estou recebendo salário, mas assim, não para. A sensação é essa, assim, puxa, o saco furado, nunca sobra, nunca vai, eu não sei onde vai, né? Eu falei assim, a gente está comendo, poxa, mas não tô feliz, não tô... Então, eu imagino que eles começaram a se perguntar isso. Eu falei assim, então eu vou responder. E o Senhor respondeu, eu falei assim, busquem madeira. Amém, queridos? Então é tempo de buscar madeira. É tempo de buscar, né, aquilo que nós necessitamos aí para fazer a vontade de Deus. É tempo de reconstrução daquilo que estava destruído. Um bom dia a todos vocês. Nós tivemos hoje às 14h30, nós 15 às 14h30 com o culto lá online, né? Vamos estar na igreja, no culto online. Tá? Você que não mora em Curitiba, que voltou à vida normal, que Deus abençoe a sua semana, seu dia. Você que está em Curitiba e que ainda tem mais um dia de feriado, que Deus abençoe você. E aí fica o convite para você estar com a gente à tarde, então na igreja, às 14h30, né? Buscando um pouquinho de madeira. Tá bom? Beijo no